Meus amigos, simplesmente há poucos dias da estreia da terceira temporada de Round 6, tá vazando tudo da série. E dessa vez vazaram os 3 primeiros episódios da terceira temporada. Ou pelo menos vazaram o título e as sinopses desses 3 episódios, o que já é mais do que suficiente pra gente saber tudo que tá acontecendo, né? Mas não só isso, vazou também uma cena completa do jogo de pular cordas, e a Netflix confirmou que o frontman também vai pra final do jogo, pois nessa imagem oficial ele aparece de terno ao lado do Ji-hoon, dando a entender que ele também será um dos finalistas. Ou então será que essa foto é do passado, é um flashback da época em que o frontman ele era um dos participantes e venceu o jogo do Squid Game? A gente vai comentar sobre tudo isso e teorizar no vídeo de hoje. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e simplesmente vazou uma cena completa, só pra gente ter um vislumbre mais ou menos do que vai ser o jogo mais insano de Round 6, que é o de pular cordas. Como podemos ver, os jogadores vão ter menos de 10 minutos pra ir pulando a corda até chegar do outro lado, sendo que a própria Netflix Coreia, inclusive, postou um vídeo explicando como vai funcionar esse jogo de pular corda. Dessa vez não foi um vídeo convencional, não foi alguém que vazou, não, é oficial, Netflix postou oficialmente. Cara, sabe aquelas propagandas em 3D que aparecem saltar na tela com personagens animados interagindo no cenário real? É esse tipo de visual que eles usaram para divulgar o novo jogo de Round 6. No vídeo a gente vê os famosos brinquedos da franquia frente a frente girando uma corda como numa clássica brincadeira de pular corda. E a musiquinha macabra, que já virou marca registrada da série, está presente, criando aquele clima tenso e infantil ao mesmo tempo, né? E é o que eu disse, esse tipo de propaganda já virou estética por lá, né? Eu já vi várias. E agora foi o momento de Round 6, cara. Simplesmente a própria Netflix soltou isso aí. E o mais interessante, né, que a gente vê logo no início desse vídeo é que os dois bonecos, eles estão girando a corda de forma sincronizada, para justamente fazer esse efeito de você ter que ir pulando. Mas o detalhe mais curioso aparece no meio da cena, né? Um contador de tempo digital surge entre os bonecos. Isso indica que os participantes vão ter um tempo limitado para atravessar o trajeto da corda antes que o cronômetro zere. Ou seja, não basta apenas você pular a corda, você vai ter que ser rápido e preciso, sendo que a plataforma que você tem para se equilibrar depois que você pula, mano, é pequena, assim, você não pode vacilar, se escorregar, já era. E a minha teoria é o seguinte, eu acho que se o cronômetro zerar, se você em menos de 10 minutos não conseguir chegar até o do outro lado, eu acho que eles vão, tipo, girar a corda muito rápido, como se fosse, tipo, um bug no sistema, os bonecos vão bater a corda até você cair. E outra teoria que eu tenho também é que conforme o cronômetro ele vai diminuindo, vai chegando mais próximo do zero, vai aumentando a velocidade que eles vão batendo a corda, pra justamente ficar mais difícil. Por isso que muita gente já está chamando esse desafio de uma espécie de batatinha frita 2.0. A lógica é parecida, né? Seguir regras rígidas, agir com calma sob pressão e lidar com as consequências fatais de errar. Só que agora, em vez de ficar parado, o desafio é se movimentar na hora certa, com obstáculos ainda mais imprevisíveis. E como os bonecos estão observando tudo de perto, eu não duvido nada que eles tenham sensores de som ou então movimento embutidos, né, para evitar qualquer tipo de conversa ou trapace durante a prova. Algo bem similar que já rolou no primeiro jogo da série original, né? E convenhamos que a essa etapa, esse vai ser um dos últimos jogos, tá, gente? Suponho eu. E até este momento a gente já vai saber que muitos personagens não conseguiram sobreviver. Por exemplo, a velhinha. Não tem como ela pular corda aí, né, gente? Não tem a menor condição. A mulher grávida também. Eu acho que não tem como. Eu acho que essas duas são cartas fora do baralho já. Esse momento aí, elas já devem ter do de arrasto pra cima. E não só isso, meus amigos. Simplesmente vazou os títulos e as sinopses dos 3 primeiros episódios da terceira temporada de Round 6. E isso entrega muita coisa, velho. Isso daí é uma mina de ouro pra gente. E o episódio de estreia da terceira temporada se chama Os Jogos Continuam, né? Que já entrega, a mensagem principal. Não há descanso, não há pausa e muito menos salvação. Os jogos seguem impiedosamente. E ao que tudo indica, essa nova fase da história começa exatamente no ponto onde a temporada anterior nos deixou, sem cortes, sem tempo para poder respirar. A violência, o suspense e o clima de tensão psicológica seguem como engrenagens principais da trama, velho. E segundo a sinopse, né, logo nos primeiros minutos do primeiro episódio da terceira temporada, a gente vai ver o Ji-hoon retornando aos dormitórios, só que ele tá completamente esgotado, tanto físico quanto principalmente o mental. As coisas que ele presenciou com o frontman fazendo com ele e com seus amigos, mano, ele tá destruído. O que antes era um homem revoltado e decidido a enfrentar a organização por fora, agora ele retorna aparentemente derrotado ou talvez com um plano ainda maior em mente. O grande mistério aqui é o motivo de seu retorno, né? Será que ele se entregou para poder proteger alguém ou teria voltado como parte de uma operação clandestina para poder sabotar os jogos por dentro? As possibilidades são muito grandes, cara, e eu mantenho minha opinião, tá? Isso daqui não é vazamento, não é nada do tipo, é minha opinião de como eu acho que vai ser o final de Round 6. Eu acho que o Ji-hoon ele vai se sacrificar pelo bem da galera. Vai chegar o momento que ele vai ter que se sacrificar, velho. Ou é isso, ou ele se torna um novo líder, o frontman. São essas duas únicas possibilidades. Eu não vejo nada além disso.
isso. Mas aí, como que vocês acham que vai finalizar o Round 6? Comentem embaixo as teorias de vocês. E enquanto isso, o Frontman reassume seu papel como mestre de cerimônias, mantendo a frieza e o controle absoluto que já conhecemos, né? Sua figura sombria continua sendo o símbolo da autoridade total dentro daquele sistema brutal. E sua volta sugere que a máquina por trás dos jogos continua operando com força total, velho. E agora mais implacável do que nunca, né? Só que tem um detalhe que chama a atenção nessas sinopses e que a gente já trouxe alguns vazamentos, que vai ser o destaque que a Noelle, que é aquela guarda número 11, ela vai ter nessa última temporada. Pois em uma cena que já circula, ela é vista salvando um jogador da eliminação iminente. E segundo rumores, e que eu já trouxe essa teoria aqui pra vocês, esse cara que ela tá tentando proteger é aquele maluco lá do final, né? Que ela aparentemente atirou e que é o pai daquela garotinha doente. E esse momento, por mais breve que seja, levanta várias questões, né? Por que a guarda 11 desobedeceria as regras do jogo pra poder salvar alguém? Estaria ela começando a questionar a própria natureza dos jogos? Ou então esse sempre foi o plano dela desde o início? Então ajudar esse jogador a escapar da morte pode parecer apenas um ato isolado, mas se analisado com atenção, pode ser o primeiro movimento de algo muito maior, cara. E ainda tem a imagem do jogador 246, né? Aquele mesmo lá que eu tô falando que levou o tiro da guarda Noelle no final da segunda temporada. E pra quem lembra, ele é o pai da garotinha que tava doente, né? Um dos participantes mais emocionantes da temporada e que a gente tá torcendo pra pelo menos ele sobreviver e ver a filha dele, né? Cara, a Netflix tá descontrolada, ela tá soltando um spoiler atrás do outro. Não tá nem precisando de vazamento. Nem precisa. A própria Netflix já tá soltando os spoilers já. Partindo agora para o segundo episódio, já temos o título e a sinopse. O bicho vai pegar dentro daquele dormitório, mano. Vai ser o momento que a galera vai começar a brigar entre si. A tensão entre os participantes, que já era alta, atinge um novo patamar. As alianças formadas nos primeiros momentos começam a ruir, né, diante de uma pressão dos jogos e do medo constante da eliminação. E a confiança, que já era escassa, vira um luxo impossível. E como era de se esperar em Round 6, traições não apenas acontecem, mas elas são inevitáveis, né? Mas o episódio também promete avanços importantes fora do núcleo principal dos jogos. O policial infiltrado, né, que já vem investigando a fundo os bastidores da organização, descobre uma informação crucial. O Capitão Park, o homem responsável pelo transporte dos competidores até a ilha, é muito mais perigoso do que parecia. E eu comentei com isso pra vocês no vídeo anterior, no vídeo que eu postei ontem, porque já vazou uma imagem, uma cena completa do Frontman, o líder, ele ligando pro Capitão Park pedindo pra enrolar os policiais o máximo que ele conseguir. E que quando os jogos finalizassem, né, acabassem, ele poderia matar todo mundo que tava naquele navio, incluindo o policial, que é o irmão dele, do Frontman. Se vocês quiserem ver esses vazamentos completos, é só vocês clicarem nos cards aí em cima, que eu já fiz um vídeo só sobre isso, tá? E cara, isso pode abrir caminho pra uma nova camada de conspiração dentro da estrutura dos jogos, né? Reforçando a teoria de que o capitão já trabalhava secretamente pro Frontman desde a primeira temporada. E outro destaque do episódio é o jogador 246, que segundo vários vazamentos vai passar por uma transição delicada. Ele vai assumir o disfarce de guarda, como a gente viu nessa imagem vazada. E se isso se confirmar, será um movimento arriscado, mas fundamental para que ele consiga sobreviver e talvez até mudar o curso dos eventos, né? Eu acho que esse maluco sobrevive, tá? Ou então, se ele não sobreviver, a garotinha que tá lá doente, que tá sozinha, ela vai receber uma compensação financeira de alguma forma. Essa é a minha teoria. Já o terceiro episódio da terceira temporada, e novamente temos o título e a sinopse, ao que tudo indica, e aí eu acho um pouco estranho, porque eu esperava que isso fosse acontecer só na reta final da temporada, mas parece que esse episódio vai ser o episódio marcante do jogo de pular corda, que vai ser o mais insano talvez até agora. Dessa vez o desafio deve ser elevado a outro nível de brutalidade e estratégia, né, colocando ainda mais pressão sobre os competidores que conseguirem sobreviver até aqui. E esse episódio também marca um ponto de virada importante na narrativa, a chegada oficial dos VIPs à ilha. Com isso, a dinâmica do jogo muda completamente. A presença dos poderosos e enigmáticos apostadores traz uma nova camada de tensão, já que são eles que assistem e lucram com o sofrimento dos jogadores. A gente viu os VIPs lá na primeira temporada, na segunda, se não me engano, eles não apareceram, e agora na terceira eles retornam. Mas lembre-se que os VIPs, eles só chegam à ilha, eles só chegam aos jogos quando está na reta final. Então esse jogo de pular corda, de fato, deve ser um dos últimos, se não o penúltimo jogo, né? Porque o último, como a gente viu no trailer, que a própria Netflix soltou, isso daqui não é vazamento, o último jogo vai ser o Squid Game, o famoso jogo da Lula, que eu ainda vou fazer um vídeo somente sobre isso. Mas o pular corda deve ser o penúltimo jogo, e já vai ser no terceiro episódio. Ou seja, isso significa que os próximos, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo episódio, mano, vai ser só loucura, vai ser um plot atrás do outro. Além disso, há fortes indícios de que o policial infiltrado já tenha conseguido acessar a ilha nesse momento, né? O que pode abrir espaço para novos conflitos e revelações. Se ele estiver mesmo entre os bastidores dos jogos, é possível que ele comece a agir mais ativamente, seja reunindo provas, sabotando o sistema ou tentando alertar alguém lá de dentro, né? E outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito ainda que comentar, muitos vazamentos, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai estar trocando essa ideia sobre Round 6 e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis.
Nice. E tem mais, tá? A própria Netflix, ela soltou algumas imagens oficiais, isso daqui não é vazamento, algumas imagens oficiais que pra mim é um grande spoiler, cara. É um spoiler assustador, que é simplesmente o frontman com o terno. E a gente sabe que os jogadores que utilizam terno em Round 6 são os finalistas. E como assim o frontman ele vai ser um dos finalistas? Ele já não tinha se revelado pro Ji-hoon, ele já não tinha retornado pro manto dele de frontman, utilizando a máscara e tudo mais. Ele vai voltar pros jogos de novo? O que essa imagem significa? Porque teve a do Ji-hoon com o terno, confirmando que ele novamente vai ser um dos finalistas do jogo, mas teve o frontman também, cara. E a minha opinião, minha teoria é que essa imagem do frontman, na verdade, é um flashback, é uma cena dele no passado, pois o frontman, ele aparece utilizando o terno com o número 132, que na certa foi o número que ele utilizou em 2015, quando ele entrou no jogo como participante e venceu. Lembremos que o frontman, antes de ser o líder, ele simplesmente jogou o jogo da Lula lá em 2015, lá atrás no passado, só que ele venceu e aí depois se tornou o novo líder. Talvez estejamos prestes a ver pela primeira vez o processo que levou, né, o Jun-ho frontman a deixar de ser apenas um competidor para se tornar uma figura fria e implacável que gerencia os jogos. E isso, se confirmado, seria uma baita adição à construção do personagem. Por outro lado, tem uma galera achando que essa imagem não é do passado, mas sim do presente, ou até do futuro. A galera tá teorizando, né, que a própria organização do jogo, pelo fato do frontman ele ter burlado o sistema, burlado as regras, que eu já comentei sobre isso, né, que ele vai burlar o sistema em algum momento, é só vocês clicarem para ver. E aí, como forma de punição, a organização geral, os chefões máximos do jogo, vão punir o frontman, vão punir o líder por ele ter feito um péssimo trabalho e vão colocar ele dentro do jogo à força, vão obrigar ele a voltar a jogar. Mas isso daí obviamente é uma teoria, né? Na minha opinião, o que faz mais sentido é que isso daí é um flashback, é de quando ele participou dos jogos em 2015. E tem outra teoria envolvendo essas imagens aí do frontman e o Ji-hoon de terno, tá? Tem uma galera teorizando que a organização dos jogos, eles vão tentar coagir, vão tentar persuadir o Ji-hoon, o nosso protagonista, a se tornar o novo líder do Squid Game. É tipo oferecer um cargo dentro da organização dos jogos, né? Vale lembrar que no final da primeira temporada, o Ji-hoon decide não embarcar no avião e volta para uma expressão de quem quer vingança. Será que ele vai fingir jogar o jogo de novo? Ou será que vai mesmo tentar infiltrar e derrubar o sistema por dentro? Cara, essas imagens, embora discretas, abrem caminho para muitas possibilidades e levantam mais perguntas do que respostas, sendo que já tinha vazado uma foto do 333 na final. O número 333, né, o que é o youtuber lá das criptomoedas, e eu já comentei sobre isso no meu vídeo de ontem, é só vocês assistirem nos cards, ele vai pra final, cara. Não se sabe quantas pessoas vão chegar nessa final, se vão ser 3 de novo, ou se agora vão abrir mais vagas, né, 4 ou 5 pessoas, não sabemos. Mas a gente sabe que o Ji-hoon, confirmadíssimo na final mais uma vez, o 333 com essa imagem vazada também confirmado, e talvez o frontman vai ser obrigado a jogar a final também. Mas aí, quais as teorias e expectativas de vocês pra essa terceira temporada de Round 6? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!